Conhecereis a verdade vos libertará. O Espírito Santo, nosso amigo, que habita em mim e habita dentro de cada um daqueles que nasceram de novo, cega agora o exército e todo o inimigo, traga uma confusão total, uma Babel na comunicação dos demônios, para que eles possam, nesse momento, estar confusos, cegos, e que o Senhor abra o nosso entendimento para compreender as Escrituras. A palavra que me vem nesse momento está lá em Mateus 24, versículo 1 em diante, dizendo: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram ele os discípulos, em particular, e lhe disseram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, que muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então nós vemos aqui um contexto na qual é muito atual. A Bíblia, ela é sempre atual, né? Ela é a palavra de Deus e ela é viva, né? Mais cortante do que faca de dois gumes, a ponto de dividir alma, espírito e juntas e medulas. Aqui nós começamos no capítulo 24 de Mateus, no verso 1, dizendo que Jesus ia saindo do templo e de repente o templo físico, né, construção, na época era muito lindo o templo, né, em muitos lugares até de ouro, como tem até hoje em certos lugares aquelas catedrais. Então os discípulos, que eram pessoas simples, pescadores, eles estavam impressionados com o visível, né? E Jesus diz a eles que não ficará pedra sobre pedra, colocando cada coisa no seu lugar. Ele não estava dizendo que não é interessante você ter um lugar bom, né? Uma casa boa, você ter um local de reunião bom. Isso é bom gosto. Nós estamos falando de exagero, de você destinar fortunas a uma construção, sendo que há milhares de pessoas passando fome e necessidade. Então é a questão do equilíbrio, né? Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. E na hora ele já diz que aquilo tudo, para eles não fitar os olhos, não se impressionar, não focar naquilo, apesar de que muitas vezes o templo físico é necessário, mas não se focar naquilo, que aquilo ia passar, né? E depois, versículo 3 diz que no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular lhe pediram. Então veja, eles estavam falando num cenário do Monte das Construções, e aí Jesus imediatamente estava com eles já no Monte das Oliveiras. Uma obra, uma construção, apesar de necessária muitas vezes, feita pelo homem, e uma construção que era um monte com toda a sua estrutura feita por Deus. Eu me lembro que eu estava certa feita lá no Rio de Janeiro, e de repente tem um monte de oração onde as pessoas sobem naquela localidade. Eu estava num prédio, no edifício, em frente do monte. Estava gostoso lá pelo 8º andar, eu creio, né? Um ar-condicionado, olhando lá de cima, beleza. De repente escutei a voz do Espírito Santo de Deus, né? Que disse: desce, sobe lá para aquele monte. E eu obedeci e subi. Quando eu ia subindo, veio uma presença tão gloriosa na obediência, e bateu aquele vento debaixo de uma sombra de uma árvore, né? E ele olhou para mim e falou: e aí? Que lugar estava melhor? Eu falei: lá estava bom.
mas aqui a obra das tuas mãos, sem ninguém tocar, é muito melhor ainda. Ei, aquilo que é intocável, aquilo que Deus criou, a natureza, ela é extraordinária. Usufrua. Deus, Ele não criou a natureza para que o ímpio e tanta gente explorasse. Praia, cachoeira, lugares bonitos, né? Um planeta tão extraordinário, tão maravilhoso, tão lindo, né? E às vezes nós ficamos enfurnados num apartamento, numa casa, só ficamos ali, você entendeu? Não usufruímos, não aproveitamos. Então, querido, saia. Jesus, ele disse, olhe os lírios do campo, observe as aves para observar como elas falam. Eu mesmo estou há 14 anos aqui num bosque aproximadamente, né, perto daqui. Esporadicamente, sempre que eu posso, estou lá. Amo a natureza. Onde eu estou, procuro estar na natureza, observando, aprendendo, observando os pássaros, as flores. Ei, todos nós precisamos do desligar, né? Porque é o século, tem-se dito os estudiosos, da ansiedade, né? O mal do século. E a palavra de Deus diz, não andeis ansiosos, em Mateus 6,25, com coisa alguma, antes entregai vossas orações, petições, súplicas e ações de graça, ou seja, um momento de intimidade com Deus. Ele manda observar as aves, olhar os lírios, fala, desliga, quieta, desliga tudo, porque como diz Augusto Cury, né, o SPA, síndrome do pensamento acelerado. Hoje, aí uma criança de 7 anos tem mais conhecimento do que o imperador Napoleão Bonaparte na época, quando já era imperador, devido aos meios de comunicação, desde cedo, tanta coisa. Isso cria uma aceleração, uma ansiedade. Então nós precisamos pedir equilíbrio para que nós possamos o quê? Dimensionar, aproveitar aquilo que tem de bons meios de comunicação, mas ter o equilíbrio, né? O sábio sabe discernir o tempo e o modo. E essa é a minha oração, que você possa realmente passar os seus dias em equilíbrio, para que você ouça a voz de Deus, para que você não deixe a vida passar, tudo é muito rápido, sem usufruir ela, né? Eu me lembro agora de um conto, né, em que me vem à memória aquele trem passando, né? E uma natureza tão linda, tão maravilhosa, montanhas, cachoeiras, flores, né? E duas pessoas, uma estava dentro do trem, foram 2 horas, e ela tão preocupada com as suas coisas, não observou nada. E a outra, naquele momento, desligou, e ele aproveitou a paisagem, ele observou, ele aquietou, ou seja, ele usufruiu. A pergunta é, você tem usufruído da sua vida? Você tem aquietado o seu coração? Você tem priorizado aquilo que para Deus é prioridade? E a maior prioridade, ou seja, o essencial, é a presença de Deus, é o relacionamento, é o teu secreto. Então corra para o secreto. Papai, em nome de Jesus Cristo, para esse homem, essa mulher que anda tão ansioso, preocupado, desliga ela com a preocupação e prepara condições, situações para que ele possa desfrutar do Senhor, ele possa meditar na tua palavra, ele possa aquietar o coração para que usufrua a caminhada, em nome de Jesus. Shalom Adonai.